JavaScript. Esse aqui é o Vitor e também full stack e o foco front e foco back. Exatamente. E a apresentação aqui é parte de uma tentativa nossa de integrar a comunidade de React de Salvador. No entanto, a gente teve uma outra apresentação no passado, há cerca de 3 ou 4 semanas, para dar uma introdução do React, porém, um dos feedbacks que a gente teve foi que a sintaxe que a gente estava usando não estava sendo bem entendida. E o que a gente estava usando era basicamente sintaxe de S6, que a gente vai explicar o que é, caso alguém não saiba, S7, S8. Então, a gente tomou como decisão que a gente deveria introduzir também esses conceitos para que quem não entendeu essa parte também pudesse passar a entender aos próximos meetups, próximas apresentações que a gente fizesse mais focadas em React. Então, meio que essa que é a motivação da apresentação hoje sobre S6, mas também quem não sabe e quer aprender também é útil. Ok, então, primeiro, o que significa essas siglas, né? O que significa ECMAScript, o que é o ES, que no caso já deu o spoiler que é ECMAScript. Bom, vamos começar. JavaScript surgiu lá em 1997, 1996 talvez. Ele era usado no Netscape Browser e, ocasionalmente, para que o JavaScript funcionasse em todos os browsers, certo? Tivesse uma especificação comum, de forma que as pessoas pudessem ter as mesmas features, ter as mesmas funcionalidades independente do browser, certo? A ideia central da web. Formou-se um comitê para elaborar um padrão, um standard, para a linguagem, que dizia como a linguagem funcionava, quais eram as features, etc. A organização que criou essa especificação era o ECMA, e por isso ficou ECMAScript. E é isso. Ele começou com o mesmo ritmo que está agora, com releases anuais. Porém, deu uma parada, JavaScript deu uma morrida por um tempo, e recentemente JavaScript renasceu e está aí tendo releases anuais desde 2015. Então, o ECMA e o ECMA, no caso, ECMAScript, o ECMA 262, como está ali, na prática, quase que a mesma coisa que JavaScript. Um é o padrão e o outro é a implementação, mas os dois definem meio que a mesma coisa. Apesar de que só o JavaScript tem copyright da Oracle. Então, se vocês fizerem uma conferência, não usem a palavra JavaScript. Bom, aí detalhes, mas em termos do TC39 é a organização que é responsável por fazer a especificação. Esse processo é aberto, está no GitHub, qualquer um pode voltar, pode implementar testes, pode fazer implementação no Babel, etc. Esses testes, essa implementação em Babel, essa implementação em browser, fazem parte do processo para que uma feature saia de proposta para algo implementado que vai estar disponível para todo mundo em todos os browsers. Só uma coisa para notar aqui, é que a gente tem um S1 em 97, o 2 em 98, o 3 em 99, e aí depois tem um gap monstruoso. Não tem aqui essa S4 aqui com o gráfico da Microsoft, mas a S4 era para ser lançado em 2008, em julho de 2008, mas só que aí estava tendo muito problema de discussão interna, e os caras falaram, não, a gente não vai lançar o S4, a gente vai discutir o que a gente tem aqui. Eles tiraram algumas features que estavam previstas para o S4 e lançaram o S5 em 2009. Mas depois do S5, o S6 só apareceu em 2015. E como dá para perceber aqui, depois as coisas ficaram muito rápidas. O que aconteceu, nesse gap aqui do S5 para o S6, e passou a ser rápido, é que o comitê, que é o TC39, decidiu mudar a abordagem de como que as features são implementadas, né? Antes eles tinham uma abordagem meio que antiquada e velha, e eles decidiram mudar. Agora eles usam o GitHub. Então, se você tem uma proposal, eles têm um modelo, você submete a sua proposal, vai entrar em stage 0, pode entrar em stage 0, e a partir disso vai subindo de 1, 2, 3, a depender de gente que começa a implementar essas soluções e da comunidade que acha essas soluções viáveis. E quando chega no estágio avançado, essa proposal passa a fazer parte da definição inicial. Então, esse aumento, essa velocidade de features novas que vem surgindo agora, é mais porque o comitê que gere as mudanças de JavaScript decidiu mudar como é que ele faz as coisas. Então, no caso, o que acontece é que você tem features que estão lá no GitHub sendo acompanhadas, todas as features que estão maduras o suficiente para irem para o ar, junho de todo ano vão para o ar. No caso, se tornam o JavaScript oficial. Então, é esse o processo atualmente. Você pode acompanhar isso nesse link, ok? Se vocês tiverem interesse. E para ver todas as features que foram lançadas desde o AS6, também esse site tem ele exemplifica muito bem e mostra os browsers que são compatíveis, etc. Então,
Primeiro, ES6, o renascimento do JavaScript depois, né, do gap de 10 anos, sim. Isso aconteceu principalmente porque a comunidade floresceu, certo? Surgiram jQuery, Backbone, e esse processo de fazer com que JavaScript fosse uma linguagem de aplicações, não de script, fez com que o interesse do JavaScript fosse renovado e por isso essas features voltaram a acontecer. Então, o JavaScript finalmente renasceu. Ok, uma das primeiras coisas que foram trazidas para o S6, né, é a implementação das keywords let e const. Nesse caso aqui, a principal diferença entre paralelo entre para let seria o var, né? Ao invés do var, recomenda-se hoje que você use let. Por quê? É uma questão de escopagem. Enquanto o var ele vai adicionar aquela variável no escopo de função mais perto, o let vai adicionar aquela variável no bloco mais perto. Então, por exemplo, se você tem uma função e dentro você tem um for, e isso abre um bloco, que é uma chave, você tem um let que é definido nesse for, então essa variável let ela vai estar definida só dentro do bloco, e não dentro da função inteira que compõe aquele código. De forma mais concreta, não sei se vocês viram antes o var estava escrito dentro do for, certo? Isso é... Dá para enxergar? Eu acho que não. E agora? Tem. Mas também tem a urgência da solução. Então, isso quando você dá zoom, aumenta a barra e também para cima. Não faça isso. Sabe, você sabe o que acontece no sempre. Você pode abrir. Mais um nível, já que eu vou poder finalmente melhorar minha arma. Não, agora você quer usar. Agora? Pronto. Então, voltando ao que eu estava falando, aqui a gente está com o var dentro do for, mas o que isso significa de fato? Isso. E qual é a implicação disso? A cada loop do for, a variável i muda de valor, que significa que esse i que está aqui dentro, você esperava que fosse o i da interação atual, vai ser sempre o último i. Essa é uma pergunta clássica de entrevista de emprego. Metade dos lugares. Só para como o for vai passando alguma dúvida? Outra ficha maravilhosa. A gente não falou de const, na verdade, né? Não, mas exatamente, na verdade. Const é um let que não pode mudar de valor. No caso, mudar de valor, isso é tricky. Mudar de valor não significa que nada dentro dele pode mudar. Você não pode mudar para que objeto aquela variável aponta. Mas só que, se aquilo for um objeto, um array, você pode mudar um elemento que está dentro dele. Certo? Então... Na verdade, você não pode reatribuir. Você não pode reatribuir, exatamente. Então... A0 igual a 1. Pessoal de ponto log. Isso aqui, eu mudei o valor apesar de ele ser const. Isso não significa que ele é imutável. A variável não pode ser reatribuída. Mas, enfim, de resto, ele funciona exatamente como const. Ok. Outra feature é... Eita. Ele deu um zoomzinho aqui. Outra feature... Isso é um problema... A Error Function resolve de forma concisa um problema clássico de React. Então, ele é bastante relevante especificamente para o unidade, para o tema do unidade. Então, o Error Function, a diferença entre uma função normal e uma Error Function é que a Error Function vai pegar o escopo de que está acima dela, né? Está legível? Desculpa, Roberto. Se você está um pouquinho mais...
Tá bom? Tá, então a arrow function vai pegar o escopo de quem está acima dela. Enquanto uma função normal definiria, por exemplo, um this dentro dela, a arrow function vai pegar o this do qual ela está imerso aí. E aí, nesse caso aqui... Tá, então nesse caso nós temos um botão, quer dizer, dois botões, e cada um deles tem um handler diferente, ok? Então, um deles executa increment vanilla e outro increment arrow quando eles são clicados. Increment vanilla é feito com a função vanilla, certo? Uma função AS5, e o increment arrow é implementado com um arrow function. Então, a diferença de sintaxe é que a arrow function usa o igual e o colchetes, no caso são argumentos e a série. Aí, bom, antes desse console, vamos ver isso sendo executado. No caso do clique, tudo funciona normalmente. No caso do vanilla, você tem o erro imediatamente. Por quê? O que acontece? Maravilhoso. Pior que não. Eita, tem um porquê sem força. Aí o que acontece é, quando eu clico com o arrow, o this, que está sendo printado, certo? É o próprio f, que é o que você espera. Né? Você espera acessar a variável state que está dentro da classe f. No entanto, com vanilla, this é defined, porque quando você passa uma função para outro escopo, ela assume novo escopo. Enquanto que com a arrow function você protege o escopo e mantém ele sempre igual ao que ele era originalmente. Ok? Se a gente estiver falando muito rápido, se eu estiver entendido alguma coisa, por favor, falem. É porque tem muita coisa e aí a gente meio que acaba dando rush, mas, por favor, se estiver muito rápido... Ok? Alguém? Alguma coisa? Não. Então, isso é o básico de arrow function, ok? E a outra vantagem disso é que ela é muito mais bonita. Exatamente. Não, mas isso é o ponto. Tipo, se aqui uma solução seria, por exemplo, se você fosse aqui em increment arrow e desse ponto bind this, funcionaria, né? Porque você estaria bindando esse contexto aqui com o que a gente quer, que é o de fora. Mas aí isso não é necessário com a arrow function. Deixa eu começar a fazer assim. Quando você roda Babel, ele troca por bind disso. Vocês só não sabem o que é Babel, mas Babel é um transpilador de JavaScript S+, para o que você decidir que é. Normalmente é S5, que você quer rodar no browser. Então você escreve com uma sintaxe mais chula, mais moderna, e aí o Babel faz essa conversão para o S5 para você conseguir rodar esse código no navegador mais velho. Em outras palavras, você troca um código bonito para o desenvolvedor por um código bonito para o Internet Explorer. Exatamente. Outra novidade que eu pode querer falar é o spread operator, que são essas reticências aqui. Exatamente. Esse negócio é lindo. Tudo bem, a gente tem que ter... MDN Mode. Enfim, o que isso aqui faz é estender o que você tem na sua lista, aqui no caso, no contexto de função, por exemplo. Você tem aqui a sua array 0, 1, 2, o spread nesse caso aqui vai transformar isso em argumentos dessa função. Então, no caso, vai ser 0, 1, 2 como argumento, vai ficar aqui x, y, z e vai somar os 3. No contexto de array, isso aqui vai estender como elemento, e no caso, o array vai ficar composta de 1, 2, 3 e assim por diante. No caso, isso aqui não vai funcionar, mas porque se fizer isso aqui, spread para objeto, só está sendo implementado agora. Esse ano. Vai sair esse ano. Spoiler. Isso é um absurdo. Mas sim, esse aqui não vai funcionar porque ainda não tem. Mas é isso, rola aí. Tem que dar. Não, vai. Ah, burro. Ele só vai dar burro, porque o artigo. Eu não entendi. A gente não entende exatamente como é que o Rattler transpila as coisas. Normalmente você teria um erro de compilação e executaria. Aparentemente o Rattler já está atualizado com o que vai acontecer. Como o Babel também está. Não, mas aqui o Babel é você que configura, né? Mas enfim, só para mostrar, o objeto ele
mantém todas as propriedades originais e coloca as suas. As do objeto que você está tentando usando os prédios. Ok. Isso, exato. Você pode sobrescrever. Não sei se é a minha palavra de visão, mas a gente pode tentar. Acho que eu vou fazer isso. Vamos resolver as coisas fáceis. Tema da. Será que o tema light fica melhor? Eu acho que boa, velho. Isso é melhor. Então, olha só, resolvemos o problema. Pronto, então, tudo isso que eu falei, isso aqui ficou. Hoje, na frente da TV. Não, ah, da TV mesmo. tem que ficar do outro lado. Obrigado. Do lado da É uma questão de referencial. É isso aí. Tá. Aí aqui aconteceu exatamente o que eu falei, passou 1, 2, 3 como argumento aqui, fez a soma, 2 mais 1 é 3, aqui deu o spread na array, então os elementos foram integrados e aqui o objeto também funcionou, apesar de que eles não funcionaram. Só para dizer, tipo, por que funcionou, na verdade? Porque a gente estava usando a versão do Replica que executa S6 e esse aqui executa o browser no próprio navegador. E o Chrome já tem essa feature implementada, por isso funcionou. Entendeu? Porque o native browser já tem. Foi por isso que funcionou. Ele usou a própria versão do browser que já tem essa feature implementada. Então, a gente deveria ter feito isso desde o começo. Tem muito mais features para apresentar no nome. Ok? Vocês entenderam? Spread? Alguma coisa a mais? Posso falar mais? Pode. E Spread também é usado bastante para imputabilidade, para você gerar novos objetos, É, para garantir que você tem uma referência de memória diferente. Muito bem usado para a cópia, de fato. No caso aqui, eu não poderia ficar com cópia de objeto, porque ele não deveria funcionar na 6. Não tem mais 6. Mas vocês usam Babel, então usam. Isso é maravilhoso. Inclusive, você não consegue usar o React em geral sem isso, porque você usa, né, o REST é uma feature essencial para o JSX, ok? Você coloca lá chaves, ponto para você copiar propriedades para aquele objeto, para aquele componente. Então, é meio que uma feature padrão para quem desenvolve em React. Ok. Agora, o destructuring. Não dá para ler o título. Não tem título. Eu não sei por que isso aqui ficou em cima agora de novo. Coloca para ser normal, a gente só quer o nome. Como? Coloca para ser a resolução normal, a gente só quer o nome mesmo. Ou roda para cima. Não. Destructuring. Tá, destructuring. Fala agora para você. Tá bom, destructuring. O que acontece em muitas linguagens, provavelmente Kotlin, a gente pode derrubar de Kotlin também, a gente pode pegar variáveis que estão dentro de outros objetos e de outros arrays diretamente, sem precisar indexar, certo? E o que isso significa? Tudo bem. Por exemplo, nesse caso, como você pode ver, as variáveis... Não. A e B são... Ok? E quando você usa o REST operator, não é o mesmo operador, mas só que tem mesmo sintaxe, você pega todos os valores a partir de então. Ok? Então, A e B pegam 10 e 20, e o REST pega todos os valores a partir disso, então 10, 30 e 40. 30, 45. Ok? Mais um syntax sugar para facilitar seu código, para tornar ele mais legível. Eu acho que eu estava equivocado. O negócio do REST. Acho que a gente tem que chegar. O REST acho que funciona no S6, mas o destructuring aqui que não funciona. Você percebe que... Amigo aqui, ó, Babel. Não comece. Pega aqui. Entendeu? É porque não está com isso no native browser de JavaScript. E o destructuring não funciona apenas com array, ele funciona com objeto também. Nesse caso, o nome da variável precisa ser idêntico ao nome da propriedade que você deseja pegar do objeto. Ok? Então, por exemplo, se você recebe no seu componente uma propriedade chamada name, você pode fazer let chaves name igual a disk.props e você vai pegar a propriedade name que está no seu objeto props. Okay? Nesse caso, a gente pega A e B. O mesmo do REST funciona como objeto também, mas nesse caso você vai pegar não a partir, tipo, o que determina o que vai ser capturado pelo REST operator não é a ordem, mas as propriedades que não foram pegas pelo nome anteriormente. Isso é muito útil no React, se você está passando propriedades para algum componente intermediário, está implementando outro componente,
e no meio dessas propriedades você está passando uma propriedade adicional, que não vai ser passada para esse componente interno. Então você quer tirar ela antes de repassar todas as propriedades. Exemplo do dia a dia, sei lá, o input com máscara, você faz const mask, vírgula, ponto, input props, e você tirou as propriedades que não pertencem ao input e você pode passar sanitizado tudo diretamente para o input HTML, certo? Você tirou as propriedades que são customizadas. Ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Eu vou mudar para o slide, por favor. Isso aqui é só para assistir. Eu só posso passar pelo celular. Nem isso. Eu não sei o que está acontecendo. Eu desisti. A gente vai fazer o quê? A gente é desenvolvedor web. Então a gente vai apagar isso aqui. Eu fiz isso. Farol, e olha que coisa maravilhosa. A raiz disso aqui, porque tá isso. Vários apartamentos. Eu fecho isso. É isso aí. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, eu queria ter citado isso no Spread Operator, é que isso não funciona só com array. Isso funciona com qualquer coisa que implemente o protocolo de iterator. Certo? Então isso funciona com map, com set, isso funciona com o generator, isso funciona com o seu iterator customizado. Enfim, iterator, essas outras features são um pouco mais avançadas, no sentido de que elas não são usadas tão rotineiramente quanto o array, mas é importante falar isso, certo? Então, se você tem um set que quer transformar ele em array, uma forma fácil de fazer isso é com o Spread Operator, por exemplo. E isso é for-off, e o Rufo vai apresentar. Então, for-off é basicamente uma sintaxe para você percorrer elementos esperáveis. Como o Victor falou, map, set, array. Se você também quiser implementar seu próprio iterator, você pode usar Symbol.iterator e implementar um iterável seu. Mas isso aqui, o que isso basicamente faz é, porque tem um array, que é um iterável, você vai colocar const value of iterable, e aí você vai... O velho vai ser cada elemento do elemento iterável. Então, isso aqui vai pintar 3 vezes 10, vai ser 10, 20, 30. Basicamente, Syntax Sugar também muita coisa do S6 é Syntax Sugar, tanto que é muito fácil para o Babel transformar para algum transformador que você queira usar para transformar para S5, transformar essa feature, porque ele é completamente factível com o JavaScript S5, é só uma forma mais concisa e, nesse caso, previsível de implementar, porque você, com um for estilo C, estilo C antigo, eu não sei se hoje em dia tem um for. Enfim, você pode errar o índice, etc. Nesse caso, você tem acesso diretamente ao elemento, é tudo muito mais previsível, certo? Então, é uma forma mais concisa. E aí, só para mostrar funcionando, não funcionou. Agora foi. É isso. Próximo. Meu Deus. Eu não faço nada. Parâmetros padrão. Então, é comum no JavaScript que quando você passa, que as funções tenham parâmetros opcionais, certo? E normalmente não. Pode ser o caso de você precisar que esse valor tenha um valor padrão, certo? Ou não, que ele não seja undefined. Então, deixa eu pensar no exemplo. Sei lá, se você der array.slice, ok? E você só passar um parâmetro, o segundo parâmetro é o array.length. Então, esse é um valor padrão. Ok? E existe agora mais uma syntax sugar para você implementar isso, que é colocar um igualzinho. E caso a pessoa, quem use a função, que consuma a função, não passe um valor para ele, esse será o valor. Né? Certo? Esse valor que você colocou aqui vai ser o valor que ele vai assumir caso esse parâmetro não seja passado. Nesse caso, o valor padrão do nome é anônimo e na primeira vez que a gente diz oi, ele fala oi com anônimo porque eu não passei nada. Aqui tem, inclusive, uma outra implementação do S6 que a gente vai falar depois, que é Template Returns, que é essa forma de você, enfim, retornar strings de interpolar valores.
Eu posso testar uma coisa aqui? É a mesma coisa que passar a defined. Ok? Não, 0 não. Esse é um não é false, é igual indefinido. Inclusive nulo também não é a mesma coisa que só vale para undefined. Não usa dois igual. Bom, como eu tinha falado anteriormente de sets e maps, cá está. Bom, o que são sets e maps? Você quer falar? O que são sets e maps? Primeiro set, lembra lá da matemática de, sei lá, quarta série, eu não faço a menor ideia de quando é que a gente estuda conjunto. De conjunto. Conjuntos são grupos de elementos que não se repetem, ok? Então, se você inserir novamente o elemento 1 e um conjunto que contém o elemento 1, a quantidade de elementos se mantém. É esse comportamento de set dentro do JavaScript, ok? Ele impede que elementos se repitam, ele usa strict equality. Tá, como dá para ver aqui, a gente tem, obviamente, MDM, a gente tem planetas, um set do planeta, que adiciona Mercúrio, adiciona Vênus, adiciona Terra, adiciona Marte, e aí dá um console log se tem a Terra, né? O API do set tem o método has. E aí a gente deixa que se tem Terra, né? E aí ele deleta Marte e ele checa se tem Marte. Ele deleta usando a API delete, e ele checa se tem Marte, não tem mais Marte, como é previsível. E aí aqui, de novo, ele usa a sintaxe de percorrer o iterável, né? o for com off. E aí, no caso, x of planet, e aí ele mostra aqui os planetas que estão. Uma curiosidade é que ele mostra na ordem em que foram adicionados. E é basicamente isso. O set é basicamente o set que todo mundo conhece em todas as outras linguagens. Mas, só um exemplo rápido. Se você inclui essa feature, deduplicar elementos de um array se torna fácil? Você tem que chamar. Tem que chamar. Faz parte. É isso. Fantástico. Voltando para a programação normal. Em Map se comporta muito de uma forma muito semelhante a objetos puros JavaScript, certo? Você tem um conjunto de chave e valor, porém, o tipo da chave muda. O tipo da chave pode ser qualquer valor em JavaScript e isso é conferido com o strict type check. Então, ao invés de um objeto comum, em que se você tentar fazer, por exemplo, push map igual a map, push object igual blá blá, push igual push igual map.set map.set. Meu Deus. Bem. Exato. O que o Map faz ele compara os valores, e se eles forem iguais para o JavaScript, certo? For igual, com o strict type checking, com o strict equality, ele coloca na mesma chave. Então, se você coloca como objeto, somente lugares que têm acesso àquela instância daquele objeto, aquela referência específica, vão poder acessar aquele valor, mudar aquele valor. Na verdade, acessar não, mas mudar. O que acontece aqui é que já o objeto transforma em string, exato. E por isso ele é sobrescrito. Objetos só aceitam chaves como de string, né? Então, você não tem como passar o objeto, que é um caso de key e dois aí. Bom, então, essa a principal diferença. Além disso, map é iterável. Ok? Isso significa que você pode fazer for of map, certo? For of const, blá 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 of map.
E é isso. Ele é um novo primitivo em JavaScript. Eu não uso muito. Eu também não. Aí também ainda tem o Wikimap e o Wikset, que nesse caso fazem uso de referências fracas, certo? Se você colocar uma chave, um objeto como chave, e ele deixar de existir para o resto da aplicação, ele vai sofrer garbage cleaning e vai ser jogado fora, e você não vai estar aprendendo aquele valor para sempre. Então é bem técnico, é bem, sei lá, para quem está escrevendo biblioteca, faz pouca diferença para gente escrevendo aplicações pequenas ou, sei lá, coisas do dia a dia, como eu imagino que a maioria de nós esteja fazendo. E aí, se alguém tem alguma dúvida, esse é um tópico um pouco off-topic. Uma mudança de Uma coisa que vocês poderiam ter citado, que eu me esqueci, na Arrow Function é a questão, tipo, quando você precisa dar return, quando você não precisa. A gente não falou desse detalhe da praticidade de você poder fazer inline. Isso eu vou demonstrar isso aqui. Se você tem uma função incremento. Soma. Soma igual a B, A mais B. Você tem a opção de criar um bloco ou não, certo? Se você colocar alguma coisa imediatamente depois, esse valor será, essa expressão será calculada e retornada. Se você criar um bloco, você precisa usar o return normalmente. A gente bebe de ótimas fontes. Não tanto. Mas eu não gostei muito quando eu usei, pelo menos. Anyway. Se vocês já fizeram classes antes disso, vocês devem saber que fizeram classes, né? Não, tinha classe, você tinha NIA, você tinha tudo isso. Porém, isso era feito com uma função pura e prototype e todas essas coisas. Então, vocês sabem que é um pouco complicado. Porém, é chato. No caso, é feio. É difícil de ler, certo? Você precisa saber bastante TypeScript para enxergar uma função e ver que ela é uma instanciadora de classe e não uma função normal. Então, porém, agora a gente tem essa sintaxe. Mais uma vez, syntax sugar, como sempre. A gente fez um exemplo de qualquer introdução a PO. Um primitivo animal e tem seus filhos. Eu não sei, eu deveria terminar minha faculdade para saber como é o nome de um filho. As espécies, pronto. Um cachorro e um gato, ok? E aí nós temos o construtor, como se faz em outras linguagens. Você pode falar Java agora, talvez. Você tem o super, você tem extensão, enfim. Você tem uma sintaxe de classe muito mais próxima de outras linguagens que têm o conceito de classe, ok? No próprio texto do React, lá, algum tempo atrás, quando você ia fazer uma classe do React, você usava create class, não sei se alguém chegou aqui nessa. E era, tipo, ter uma sintaxe de classe do JavaScript é, tipo, mudança de vida, né? Porque é rica. Que, apesar da gente ter classe, a gente continua usando protótipo para criar os métodos. Protótipo é uma das melhores coisas de JavaScript. A gente não quer que isso vá embora, a gente só quer. A sintaxe é mas não sei por baixo. Então, continua da mesma forma. Declarar objetos, e a gente não tem nada, por exemplo, como privado. A gente acabou de falar. Mas é isso mesmo, então. A gente vai falar sobre o privado, que está no estágio 3, eu imagino. E a sintaxe é horrível. Ao invés de você botar uma chave privada, é um hashtag. Se começar com hashtag privado. Porém, não vamos nos adiantar. Na forma como existe hoje, a classe tudo é público. Okay? Não existe conceito de privado, mas o mais próximo de privado que você pode ter é com símbolo. Só que a gente não vai entrar nesse tópico, porque ele é bastante avançado. Promessas. Não. Cuidado com o Ok, imagino que a maioria de vocês, se trabalham com React, já deve conhecer a promessa. Promessa é uma coisa maravilhosa. O que você tem a dizer sobre isso? Promessa é uma coisa que
foi introduzido no JavaScript meio que é os trampos, né? Meio que a gente começou a usar promessas antes mesmo que isso aqui virasse uma realidade dentro das propostas do web. Mas então o que a gente tem aqui? A gente tem sleep em print emojis e a gente tem... A gente misturou promessa com async await, mas tudo bem. Tá, vamos explicar o exemplo. A gente tem uma API oficial do browser agora para consumir URL, certo? Para você fazer chamadas remotas, que é o fetch, que é bastante menos nervoso do que XML HTTP request. Se vocês já escreveram requests com XML HTTP request, sabe o que eu estou falando. E esse fetch, ele convenientemente retorna promessas, certo? E isso significa que você tem algumas... Ele é muito mais fácil de trabalhar, certo? Ele é meio que um OLAD no sentido de programação funcional. Então, você tem uma promessa que ocasionalmente terá um valor. É esse o sentido de uma promessa. Se é algo que ocasionalmente terá um valor, pode ser uma chamada remota, pode ser algo que demora, certo? No Node, a gente tem, tipo, read file e read file sync. Porque você agenda para no futuro pegar o arquivo quando ele for lido, já que isso pode tomar tempo, né? Então, esse valor eventual que você terá no futuro é o que a promessa tem que estar representada. Quando você usa promessas, você tem dois métodos, hoje em dia, para lidar com ela, que são o den e o catch, que a gente não usou. Porém, o que o den faz? O den pega o resultado da última promessa e você faz algo... o den recebe uma função, certo? Para a qual será passada o valor da última promessa e do qual você retorna um novo valor que vai ser a nova promessa, ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, o fetch... foi confuso, eu sei, desculpa. Mas porque basicamente você consegue encadear dentes, né? Porque o den sempre vai retornar uma promessa, com o valor que você... Isso. Aí, se você retornar uma promessa de uma promessa, ele tira a promessa do meio, tá? Ele desencapsula. Aí, só para mostrar o exemplo mais low level de você implementando uma promessa ao invés de consumir algo que retorna uma promessa, aqui também tem o sleep, que é uma função que depois de n milissegundos vai retornar um valor da promessa, ok? E o que é que acontece? Quando você instancia uma nova promessa, você passa para o construtor uma função cujo primeiro parâmetro é resolve e o segundo é reject. Quando você resolve é uma função e reject também. Resolve, você chama e passa o valor que vai ser retornado pela promessa, certo? Eventualmente. E o reject é para o caso de falha, e ele vai ser pego pelo catch que a gente não colocou aqui, certo? O uso seria .catch. Aí se a gente, por acaso, colocasse aqui, sei lá, de Gufa, que eu tenho certeza que ele não está na B do GitHub. Será? Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Cat novo retorna cat por causa do ainda bem que alguém sabe detalhes de implementação do Fetch. Anyway, vocês entenderam o propósito original? Eu espero que... Você pode fazer aí dentro do seu setup, essa promessa aí, dá um reject aí nela. Eu não peguei o reject, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Vitor está usando o sintaxe de await assim. Normalmente é muito aqui. Não, isso aqui é o sleep. Enfim, o que acontece é que o sleep nunca retorna, porque é esse o ponto. Vai acontecer agora. Enfim. Pronto, esse é um exemplo melhor. Olha só. Eu rejeitei a promessa aqui dentro, certo? Eventualmente eu rejeitei a promessa. E ele capturou com catch. Okay? Então tem para sucesso, catch para falha. E esse é o primitivo da promessa. Além disso, a gente está se adiantando um pouco aqui, colocou assim await um pouco. Foi qual a versão? S7 ou S8? 8. Então a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Ok?
você acha melhor falar logo? Já tá aí, né? É muito útil, então o que acontece? O async await é um sugar syntax de novo, que é para... Você pode transformar aqui a função na função assíncrona e ela passa a poder esperar a resposta da promessa, né? Então, no caso dessa função aqui, ela é assíncrona, tem a sintaxe, você bota um async antes da função, e aí o que? Ela passa a esperar o sleep, isso aqui é uma promessa, ser resolvido. Então, o código de baixo só vai continuar a execução depois que esse await, depois que essa promessa for resolvida. Ou com resolve ou com reject. O sucesso ou com falha. Uma coisa engraçada disso é que você usa async await para transformar uma função em síncrono. Exato, eu acho isso. Uma função assim. Para parecer síncrono, né? Para você usar um fluxo mais parecido com o que você usa com código síncrono. Isso inclui, inclusive, eu coloquei aqui para demonstrar o try-catch, que é um pouco mais usual do que o tem-catch. Okay? Quando você usa a sintaxe de async await, é mais usual que você use try-catch do que no caso, o catch para capturar qualquer coisa que a promessa da pessoa não falta. Você falou que parece síncrono. Não se torna síncrono. O que acontece é que essa função retorna uma promessa, ok? Essa função passa a retornar uma promessa e ela... você pode pensar nisso como... vamos reescrever isso aqui com S6? Ele fica chulo, então, a implementação por baixo dele é a mesma. Ele é só uma nova forma de você escrever aquilo que você já escreveu. Então, de uma certa forma... O baixo ele retorna o generator, né? O generator, né? Isso, na verdade, o generator é um detalhe de transpilação. Não é, a lógica dentro da especificação usa generator, mas só que o V8, sei lá, engine, certo? Do JavaScript, Chakra, JS, enfim. Eles não vão usar generator. O fluxo é explicado com generator, mas quando você usa o Babel, ele transforma em generator. Quando você usa, digamos, aqui no Chrome, que já tem essa função implementada, essa funcionalidade implementada, ele vai fazer isso por detrás do pano e não vai ser exposto como generator de JavaScript, pelo menos. Mas, enfim, eu só queria... Isso aqui não compila, porque essa função não é... Não, deixa eu colocar logo de vez, né? Pense naquela função de antes como isso. Então, ela é um pouco mais agradável. Um pouco mais? Muito mais. Tem casos e casos. Promisial, por exemplo. Ok? Hopefully... não, porque eu não botei o cache. Vamos botar aqui pro normal. E aí, então, é basicamente isso, certo? Então, você perguntou se não virava síncrono, não. Ele vira isso. E mais especificamente ainda, ele retorna essa promessa. De forma que quem executa essa função pode esperar pela conclusão dela para fazer alguma coisa ou assistir a erros. Mas tem um sentimento de sincronicidade. Você raciocina de forma síncrona. Isso você não vai usar, por exemplo, se você quiser fazer várias chamadas em paralelo, porque você não tem como fazer isso com async await. Mas, enfim. Existem casos e casos. Async await é maravilhoso. Eu posso chamar uma promessa com certeza. Não, no caso não da função, né? De uma array dessas funções. Do array. Mas se você quiser resolver várias promessas ao mesmo tempo, você pode usar promise.all e dentro dela você pode ter um array de promessas. Então vamos agora falar de promise.all. Né? Nesses outros hooks que existem de outras utilidades que existem nas promessas, você pode esperar por um array de coisas, um array de promessas, e ele, no caso do all, ele vai esperar por todas concluírem para executar. Essa promessa retornada pelo promise.all só será resolvida quando todas as outras promessas tiverem sido resolvidas também. Então, isso significa que, nesse caso, escolher fazer sleep foi muito bom. Nesse caso específico, ele vai demorar 1 segundo, porque tem um que demora 1 segundo, outro 100, outro 200, ele espera todos, então o último vai ser o que vai contar para impedir, né, o tempo total de execução vai ser referente ao último. Existe outro que eu não vejo muita utilidade de você ver, que é o race. O race faz o contrário, ele resolve quando a primeira resolver. Então, nesse caso, isso aqui vai demorar 100 milissegundos, que é a promessa mais rápida. O resultado vai ser o resultado da primeira. Isso. Eu vi um exemplo no Kafka City, não sei se você conhece.
ele é exemplo com a busca de CEP. Você pode ter duas API que buscam CEP. Elas precisam ser tipo, iguais. Se você tem alguma coisa que várias requisições iguais, e aí a primeira que aconteceu. Mas é uma coisa. Bom, acho que isso fecha o assunto de pelo menos sair assim realmente. Pronto? Ok. Agora, o que nosso amigo falou, o Generator. Generator também é muito legal. Generator é a implementação padrão de algumas coisas que o TypeScript faz correr. Porque isso é bom porque ele é lazy. Ele só gera o valor quando a função acontece. Enfim, eu vou falar, eu estou me adiantando. Anyway, você quer explicar ou explica? Vou explicar. Então, a sintaxe de generator se resume a você colocar um asterisco entre o nome da função e a keyword function. Na verdade, imediatamente entre o nome da função. E aí aqui, o Vitor implementou um contador, tem um count aqui. E aí, enquanto for true, ele vai dar ELT, que é o outro membro da sintaxe do generator, para count. O que isso significa? Significa que aqui tem um for que está consumindo esse elemento iterável, né? Então aqui você tem const count of counter. Counter é essa função. Essa função está retornando o iterator, que é a natureza de um generator. Está retornando um generator que é iterável, na verdade. E aí aqui o counter vai pegar o valor, que é o que está retornando aqui, está dando yield count mais. Então ele vai retornar o valor que está aqui no count e vai chamar next, que vai vir para cá. Isso aqui está incrementado, o próximo loop, que é, no caso aqui é 1 agora, vai dar yield 1 de novo, o 1 vai voltar para cá, vai voltar para lá, porque é um iterável e assim funciona. Então ele fala. Tá. Então, a gente deveria, na verdade, antes de ter chegado aqui, ter explicado o iterator, a gente pede desculpa por isso. O que acontece é que a gente tem um novo protocolo agora para falar de sequências de valores, ok? Essas sequências de valores podem ser finitas ou infinitas, e o que acontece é, se você tem algum objeto que implementa um método next, que retorna um objeto contendo velho e done, você tem o iterator. Como é que funciona? Vamos fazer isso aqui low level. Primeiro, vamos fazer isso aqui low level. Certo? Você tem aqui o iterador, você pode chamar iterator.next. E ele vai retornar um objeto contendo velho e done, certo? Enquanto houverem valores para serem retornados, done será falso. Quando não houverem mais, valor será indefinido e done será true. Okay? Eu vou fazer o quê? Outro funcional igual. Não, outro aqui. Não, calma, eu quero limitar ele para poder chegar em um momento done. Tá. Ok? É isso aí. Se a pessoa não sabe qual é o valor do drone, sim, vai levar a função. Não entendi o que você quis dizer. Porque você falou que quando ele dá o true, você não consegue acessar o valor. Bom, o ponto é o seguinte. Isso aqui é um gerador e o que acontece por detrás dos panos é que isso aqui é chamado toda vez, esse yield aqui é chamado toda vez que você chama o next, ok? E como você tem o while true, o next ele sempre existe outro valor, ok? Por isso, done nunca seria falso. Você tem um iterador infinito. Eu falei disso no começo, então você pode ter, se você tem um iterador de um array, ele será necessariamente finito. Se você tem um iterador que você mesmo gerou, um contador, nesse caso, ele pode ser infinito, porque você cabe a quem implementou decidir se é finito ou infinito. Por isso que, por exemplo, lembra que eu falei que que a gente pode usar spread com o iterator? Você pode fazer isso. E o que acontece é, se você fizer isso com o true, vamos experimentar? Talvez o browser crash. Eu espero que não. Eu acho que o browser vai crashar. Socorro. Então, você entendeu um pouco, né?
Ele nunca vai acabar. Bom, então, é isso. Com o gerador, você usa a palavra-chave yield para definir o que é que vai ser passado para o próximo etapa do iterador. Uma coisa muito pouco utilizada do generator de generator é que o iterador pode receber valores. Ah, tá. Quando ele fala, já está falando. Eu não sei o suficiente sobre passar valores para dentro do generator para apresentar aqui. Eu tenho certeza que isso pode acontecer, mas eu não sei como funciona. Incrementar não count? I don't know. Enfim, isso, como eu falei, é uma feature pouco utilizada. Ele é utilizado pelo Normalvex. Ele tem um flow que vai para lidar com os fluxos assíncronos. Ele passa valores para dentro. Você faz tipo const, blá blá blá, igual yield, como se fosse await. Certo? Isso é uma coisa que existe. Se vocês precisarem de alguma feature muito avançada, pesquisem. Bom, voltando agora para o exemplo original. A gente está... Pronto. Aí a gente mostrou aqui que ele tem as propriedades do univalue. Olha aqui, destructuring, muito prático. E depois a gente iterou sobre isso para demonstrar que ele funciona como iterador, ele pode ser iterado, ele pode ser passado por um for, ele pode ser transformado em um array com um spread operator. Então, o fato de que ele implementa um protocolo de iterador faz com que ele seja interoperável com muitas outras features do JavaScript, como spread, como destructuring, etc. Ok? Alguma dúvida? Isso é uma feature um pouco mais utilizada do que as outras, mas também um pouco mais rara. Mas utilizaram bibliotecas, você dificilmente vai usar isso separado, de você mesmo. Tipo, uma vantagem disso é que, por exemplo, se você faz um map, eu falei disso no começo, no Python implementa map com o generator. Se você faz um map, você vai calcular todos de vez e você vai alocar espaço na memória para todos os elementos de vez. Com o generator, apenas o valor atual é alocado. Então, tem coisas implementadas com o generator que são para fazer economia de memória. É uma das principais funcionalidades do generator em outras linguagens. Ok, template literals. Template literals é aquela sintaxe que a gente tinha visto antes no outro exemplo. É basicamente uma sintaxe que permite interpolação de string com... Interpolação de string com variáveis. Com expressões em geral, no caso. No caso aqui, Vitor abre cifrão, abre chaves e a expressão a qual se refere. No caso aqui, Vitor babaca. E por acaso o BBK se pronuncia babaca no idioma de... E a sintaxe disso é... usar backtick, né? Acento grave em português. E outra vantagem é que você pode... Okay. Mas eu acho que grave também é o nome dele. A outra vantagem também é que você pode quebrar a linha dentro desse espaço. Ele tem uma outra feature que a gente não mostrou aqui, que você pode passar ele diretamente para uma função, e isso é usado para implementar domain-specific languages. Tipo, por exemplo, digamos que você quer implementar... Sabe você escrever? Belíssimo. Mas o ponto é, imagine que você eu vou escrever isso aqui, mas imagine que você vai fazer uma query SQL e que você precisa sanitizar o que é interpolado no SQL para garantir que o cliente não colocou nada para fazer uma SQL injection, certo? Você pode pegar separadamente o template, que é a parte que é a string aqui, certo? E as variáveis A e B, que estão nesse exemplo, de forma que você pode tratar uma string, ou você pode fazer alguma coisa completamente diferente. Também tem uma biblioteca de UI, que é lit.html, que você usa o HTML para fazer isso. Ou então, alguém aqui usa Style Components? Bom, Style Components também é outra coisa. Style Components, você usa styled, ponto, nome da div, da tag, tipo, styled.div, passa o template e você passa CSS. E como ele foi feito para fazer domain-specific languages,
alguns editores têm integração e você pode, por exemplo, ter autocomplete e correção, e, enfim, de CSS dentro do JavaScript. Então, tem algumas vantagens a mais. Você quer que eu escreva? Eu acho que a gente está se estendendo demais, porque ainda tem até esse Luca. Trailing Comma, esse aqui é bem simples. Outro syntax sugar que... Não, esse nem é syntax sugar, mudou a gramática da linguagem. Exatamente. Botou uma vírgula, você pode botar uma vírgula no final do último elemento. Isso aqui é útil para, por exemplo, versionamento. Se você consegue, o fato de você adicionar uma linha abaixo não vai implicar em alteração da linha de cima. Muito bom. O diff vai estar apenas na nova linha e não na linha anterior, já que você precisaria colocar uma vírgula na linha anterior, se você não tivesse isso antes. Okay? Essa é a principal utilidade. É a principal utilidade, você pode fazer isso. Hã? Também. Jesus. Nossa, meu Deus. Isso pode ser feito nessa versão, no S6, isso pode ser feito com array e com objeto. Em algum ponto no futuro foi implementado também com função, com parâmetro de função, mas eu não sei te dizer qual é a versão. Acho que nem está ainda, nem saiu de 3. A gente pode ver daqui a pouco. Se o último parâmetro da função também tiver uma vírgula, ele não espera um próximo parâmetro. Exato. Então, é isso, essa feature. Essa é uma forma... Bonito pra gente, feio pro IE. Ok, então, vamos aqui, ó, só para ser temático, vamos usar o Trailing Comma. Ok? Você fez? Bota pro calma. Desculpa. Eu sou um pouco bruto. Ok. Aqui a gente tem alguns métodos implementados dentro do contexto das arrays. Muitas pessoas são essas pessoas. E a gente tem um método find aqui, em que você vai... O P é o cada elemento, e aqui é a expressão com a qual você quer dar match. Então pense nisso como um filter que só retorna o primeiro elemento que ele encontra. Exatamente, basicamente isso aí. E aqui a gente tem a mesma coisa que faz de cima, só que para você pegar o index, a posição do elemento dentro dessa array, que é o find index. Aí a gente tem aqui embaixo o fill, que é basicamente para você preencher uma array de 3 elementos com 1. E depois a gente tem o array from, que permite que você transforme outras estruturas em um array. Iteradores. Exatamente. E aí aqui, no caso, a gente tem um set, e aí a gente está transformando ele em um array. E o array of 1, 2, 3 é uma das coisas mais inúteis que existem. Basicamente você... É syntax sugar para colchete, em que você escreve mais do que o colchete. Eu não sei. Provavelmente existe alguma outra vantagem lá da documentação da especificação que eu não estou ciente. Porém, observe. Isso aqui é melhor que o colchete, certo? Mas, por exemplo, o array of, você pode utilizar, por exemplo, você retorna, mas seria array from. Você retornar de um set, se quiser eliminar os duplicados. Eu não realmente sei. Mas, enfim. Esses são novos métodos de array que você pode usar. Find e find index, especialmente, são bastante úteis. Eu também uso bastante o fill quando eu preciso criar um array de um tamanho definido. Certo? E o array com tamanho definido, fill, porque antes disso ele tem apenas o espaço alocado, mas você não consegue iterar. O array of, ele aceita alguma coisa além de muitos parâmetros? Aceita objeto? Aceita... Ou teria que ser o array from, por exemplo? Ele coloca direto, ele não trata, ele não desencapsula o programa. Ok? Alguma dúvida? Esse foi como simples. Object Assign. Bom, vamos também voltar para uma coisa. Porque ele tem exatamente o mesmo comportamento. Mas tudo bem, a gente já foi. O que eu quero dizer é, a gente está pulando muitas coisas, ok? Então, aqui tem copy within, enfim, abaixo tem get on property descriptors. Enfim, são features que são muito técnicas, que são muito para quem faz livre, para esse tipo de coisa, então a gente pulou. Mas, como a gente viu no começo... Hã? Pode ser. V2, V para você que está querendo aí escrever um novo V2. Mas é isso, tá? Só quero dar esse disclaimer. Se vocês quiserem ver a lista completa das features, no começo do slide, na última parte da primeira coluna, tem o link que descreve. Maravilhoso, de verdade. Bom, por último, do S6, o Object Assign. Tá tudo escuro,
Ai, meu Deus. Não gosto. Vai. Calma. Isso aqui é o sprite de novo, mas como função. Exatamente. Tá, então o que mais é? Porque como eles foram introduzidos na mesma versão, trocar um pelo outro não traz nenhuma nova compatibilidade, certo? Mas o que acontece é que ele faz o polyfill da sign e converte para sign. Então é exatamente isso que ele faz. Mas então, ele faz a mesma coisa, ok? Então, você vai... Não, tem um disclaimer aí, então. O que acontece é que... O fato de que ele muda o primeiro elemento. Certo? Então... Se tirar um novo objeto, tem que passar um objeto vazio. Exato. Então... Novo, Vitor, com mais delicadeza. Eu estou sendo delicado agora. Poxa. Tá, então é isso, ok? É um sprite preto, isso aqui é idêntico a... Basicamente, o objeto que você vai retornar aqui é esse mergeado nesse. Calma, é JavaScript não é Git. Você não pode assinalar um objeto direto no outro e achar que aquela variável está apontando para um outro lugar, por exemplo. Então, o objeto da site, você podia, sei lá, você quer copiar um objeto, mas você não quer copiar a referência para ele. Aí no caso, você faz é o caso de uso do sprite também. Então, a única mudança que você tem é mudar o objeto. Então, se você quiser colocar novas propriedades no objeto de uma variável que você já tem, você pode usar o assign. Ele vai fazer isso, mas é a única diferença. O resto, ele se comporta como sprite. Se fosse para copiar, era só tornar esse objeto aqui um objeto vazio e fazer isso. Tem as mesmas aplicações. Então, cabe a você, como desenvolvedor, o que você prefere. Eu prefiro sprite. Eu não sei o que eu estou fazendo, na verdade. Você acha que acabou, já sai, agora você vai voltar para o slide. Porque eu fechei, por algum motivo. E, tcharam, esse é o S6. Essas são as features principais. A gente jogou principais. Então... Não, os que não estão aqui são coisas muito escondidas. Exato. Então, S7, que é... não é nada mais. Você tem exponenciação. Ok? Então, não sei se vocês sabem que vocês podem fazer isso. Mas vocês provavelmente não podem fazer isso, porque vocês precisam dar suporte para ele. Mas Babel faz isso. E tem o array.includes, que usa strict equality para procurar por um elemento e dizer se ele existe ou não dentro do array. É basicamente negado, array.find. É a mesma coisa. Ok? Não tem... Esse S7 é bem resumido. É bem... S8... mas só porque tem assim. Porque também tem pouca coisa. Assim que a gente já falou antes, porque a gente se adiantou. Vocês pegaram? Vocês têm alguma dúvida? Além disso, a gente tem essas coisas maravilhosas. Bom, vamos lá. Isso tem um terceiro que já existia antes, que vale a pena citar, que é keys. Mas, bom, o que acontece é, você tem três métodos dentro do array, que são object.keys, object.values, object.entries, em que object.keys é uma função do protótipo, uma função estática da classe objeto, que recebe um objeto qualquer e que retorna as chaves que aquele objeto contém, certo? Então, se você tem um objeto, se você tem um componente do React, certo? E você dá object.keys.props, você vai receber os nomes das propriedades que foram passadas para o seu componente. Ok? São as chaves do objeto. Values são os valores, e entries retorna um array de tamanho 2, em que o primeiro elemento é a chave e o segundo elemento é o valor. Isso é útil para quê? Isso é útil para... Não, você não pode dar array from objeto. Porque ele não é iterador. Só map você pode. E ele vai ter exatamente esse mesmo comportamento. Eu passei keys, não é keys. É entries. Eu já tenho para escrever. A gente esqueceu de uma coisa. De short, mas eu vou falar agora.
Ok, então o object.int retorna um array que tem como primeiro elemento a chave, como segundo elemento o valor, e isso é S6, o shorthand é S6. Se você tem uma variável se tem um objeto cuja chave tem o mesmo nome da variável, você não precisa explicitar, basta você digitar o nome da chave que vai printar o valor da variável. Okay? Bem útil, bem resumido, é bem legal. Ok? Object.keys, object.entries é isso. No caso, objetos não são iteráveis, porque senão todas as coisas do mundo seriam iteráveis, porque tudo é objeto já. Mas a gente tem esses métodos que podem fazer com que a gente podem facilitar a nossa vida quando a gente usa o objeto como um dicionário, não um barra-chave-valor. Ok? Esse é aquele site que eu falei, mas a gente volta para ele depois. Por último, pad start, pad end. Esse exemplo aqui é legal. Você quer falar de algum? Ou não dá para ler direito? A gente pode copiar isso para cá e executar. Duplicate declaration date. Oi? Sem saudades Ctrl D. Eu queria que isso aqui fosse o Monaco, porque nem o condição de importa. O que acontece aqui é que a gente tem essa função que formata a data, né? E aí, enfim, o Vitor pegou aqui monte, pegou o mês, teve que somar um, porque no JavaScript, por algum motivo, o mês começa em 0. Por quê? Ninguém sabe. Se fosse tudo pelo menos seja consistente. Você quer ser estranho? Seja consistente. Esse aqui é uma versão. Mas aí aqui pega a data e pega o ano. Aí isso aqui ele transforma numa array, aplica a map que vai percorrer essa array e transforma numa string um número lá e aplica pad start que diz que o tamanho da string tem que ser 2, completando com 0 no início, quem não atingir essa condição. Então aqui no caso ficou 10/05 de 2018 porque o mês é 5 e aí botou o 0 na frente e ficou 0,5. Então isso aqui só para a título de ilustração, se você não fizer isso, ele vai fazer /5. Certo? Aí isso aqui também é útil porque ele demonstrou os 3 comportamentos. Se você tem tamanho 2, ele não faz nada. Se você é maior do que 2, ele também não faz nada. E se você é menor do que 2, ele completa com o tempo que você passou depois. Bom, é isso, ok? E o pad end faz a mesma coisa, só que no final. Exatamente. É uma boa coisa de citar. Afinal, são duas sessões. Ok. Mas é útil. E agora, coisa que vai atrás agora, né? Essas são as novidades desse ano. Agora a gente tem REST spread de objeto. A gente já explicou antes, mas está aqui. Ok? Então você pode usar spread operator para copiar um objeto dentro do outro. As propriedades de um objeto em outro objeto. A gente também tem iteradores assíncronos. Isso aqui a gente vai ter bastante trabalho para demonstrar para vocês, porque não tem nenhum... a gente pode fazer no papel. A gente quer fazer isso. Ok, eu vou explicar antes o que é. Eu vou explicar antes para vocês. Eu posso copiar para lá, mas ele vai reclamar de vários lugares da cidade. Bom. Não foi, tem já isso, Isso é... Nem que a gente se esforça bastante. Mas no caso, isso aqui roda. Eu posso usar isso aqui como outra coisa. Não, isso aqui roda porque eu prometei. Mas ele reclama da sintaxe antes. Ótimo asterisco. O asterisco é porque ele é um gerador assíncrono. É esse o ponto da coisa toda, mas... não tem porte aqui. Que louco. 3.14. É aqui mesmo. Bom, o browser dá suporte, mas o Rabbit não me deixa fazer. Mas o que eu vou fazer, eu vou escrever o código aqui, eu vou executar no browser e a gente vai ver qual é a funcionalidade, ok? Bom, basicamente o que a gente tem promessas são encapsuladores para um eventual valor, ok? A gente agora tem, isso aqui não é um primitivo, você não tem um objeto como você tem com promessas, mas você pode ter uma interface para lidar com múltiplos eventuais valores. Ok? Então, por exemplo, um contador de tempo, um cronômetro. Esse aqui que eu implementei aqui é um cronômetro. Eu fiz de novo a função sleep que eu tinha implementado antes com promessa, certo?
que retorna daqui a um segundo. E eu fiz uma função assíncrona, chamada ping. Foi isso. Foi assim que a gente decidiu chamar. Que começa com o contador zero. Ela é muito igual ao contador que a gente tinha implementado quando a gente explicou o gerador, certo? Ela também tem o while true, mas antes da yield, ela espera, como ela é assíncrona, ela pode dar wait, então ela espera que a engine adormeça por um minuto, por um segundo, para então, por N milissegundos, para então liberar mais um valor, certo? Então, de novo, você tem uma variável, só um objeto para armazenar um valor, você tem um array para armazenar múltiplos valores. Você tem uma promessa para armazenar um valor eventual e você tem um gerador assíncrono, um iterador assíncrono para armazenar múltiplos valores eventuais, certo? Que vão aparecer no futuro. Você não sabe quando vão estar disponíveis. Esse aqui é um bom exemplo porque tempo é eventual, certo? Daqui a quanto 2 segundos. Só para essa questão do tempo. No JavaScript, quando você fala com o sleep ou, sei lá, set timeout, você espera, ele vai executar pelo menos daqui a um segundo. Isso, mas não é exato. Ele não garante que vai executar daqui a um segundo mesmo. Tem alguma proposta, alguma coisa que, tipo assim, então, a gente tinha alguma precisão de tempo, mas aí teve Meltdown Spectre que usava a precisão de tempo para, como fala de segurança, então todos os browsers cancelaram. Agora a precisão diminuiu bastante. O que tinha pressão de tempo, os browsers estão depreciando na marca, entendeu? Tinha pressão de tempo, eles estão botando memórias e Tá? Agora vocês entenderam aqui, mais uma vez, quer dizer, pela primeira vez, falando do for assíncrono, certo? Agora você também tem mais uma sintaxe, você pode dar um for que espera que aquele valor eventualmente retorne, ok? Então você tem for await. Usando isso, você pode fazer isso, for que espera para um gerador assíncrono, mas não é promessa, é um gerador que retorna promessa. Ah, não. Eu esqueci de chamar ele imediatamente, olha só. A função tem que ser chamada, né? Espera, aí. E aí ele vai iterar nesses valores eventualmente, quando eles estiverem disponíveis, ok? Isso é uma feature maravilhosa, isso aí, junto com observáveis, é uma feature que está lá em stage 3, sei lá, stage 2, eu não lembro mais. Mas enfim, são formas de lidar com valores eventuais no futuro. Então, por exemplo, observáveis poderiam ser eventos de clique. Você não sabe quando o evento de clique vai acontecer, mas você pode chegar num lugar da sua aplicação, dar o wait nisso e esperar que, quando eventualmente aconteça, você faça alguma coisa, certo? Então, é isso. É uma das principais features dessa nova versão. É uma das principais mudanças. Olha só, eu esqueci que tinha isso aqui, né? Ainda bem, qual é que coisa boa que a gente já front-end? Promise.finally. Isso é tão fácil? Promise.finally é simplesmente um novo método da API da promessa em que ele executa tanto do dentro quanto no catch. Então, isso é importante dizer que, tipo, no caso, quando você faz o catch, o valor que você retorna do catch é o novo valor da promessa, caso exista um erro, certo? Então, se você dá um catch, isso já é uma promessa que será resolvida no futuro de qualquer maneira, ok? Porque você capturou o erro. Exatamente, você pode dar um depois do catch, no caso. Mas o finally, ele executa depois de todos. Então, você poderia, por exemplo, colocar o finally primeiro e isso aconteceria depois dos catches. Eu não tenho certeza dessa parte. A maioria das vezes sempre tiver. Então, acho que praticamente todo mundo que usa. O Bluebird, essas coisas. Sim, bem. Eu nunca usei, porque eu já cheguei tendo promessas. Então, eu não sei. Eu cheguei recentemente aqui. Nessa brincadeira. Ok. Alguma dúvida com relação a isso? Eu não sei se vocês usam Finally, mas eu não uso muito Finally. Nem no síncrono, nem no assíncrono, então. Ok. Regex com grupos com nome. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. A gente pode ir para o outro, mas aí, de novo,
a partir de agora, as coisas que estão aí não vão mais poder ser executadas. Então, vocês vão ter que acreditar para isso e achar o que. O bot é C, não é isso? A gente faz isso, essa é maravilhosa. Mas você está no Chrome, né? O Chrome tem que conectar na Firefox. Existência. Ok. Você executa aí para ver se vai acontecer. No caso, a gente não deu com o SolidWorks, então é esse o problema. Ok, mas o que acontece com essa sintaxe aqui, certo? Você colocando entre maior e menor, como se fosse uma tag HTML, o nome dentro de um grupo, você pode dar a ele o nome de forma que você se refira a ele de uma forma mais resiliente. Então imagine que você tinha uma regex e você tinha um grupo capturado, mas aí você colocou um novo grupo no meio deles. Então como você pegava os grupos pela ordem, antes disso, você precisava... Era difícil de ter um código, a manutenção desse código com regex era difícil, ok? E agora você pode capturar essa ordem. Mas enfim, aí agora você pode dar nomes aos seus grupos, esses grupos estarão disponíveis dentro do objeto grupo retornado pela exec da regex, e você sabe como se referir àquele grupo, sabe? Isso ajuda bastante. Isso é uma feature bem legal se você trabalha com regex. Obrigado. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. E aí, vocês querem ver o futuro? Vocês querem ver o que pode ser que venha acontecer? Vocês no Banks. Alguém? Alguns. Tudo bem. Deixa eu ver, tem alguma outra coisa que você tem para não. Não, já começou o momento. Só mais ver aqui. Alguém aqui, vocês usam React aqui? Então, como é que tá? Vocês que usam React, quem usa React? É pouca gente, até. Não é tanta gente assim. Por que não Decorator não era? Decorator é Stage 2. Decorator, eu acho que Decorator chegou em Stage 3 e caiu. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Não que eu tenha muito tempo nesse negócio, mas eu não tinha ouvido falar disso acontecer. Então, vamos lá. Aí, esse repositório tem as propostas? E as propostas, como a gente falou, você faz parte do ECMAScript, você pode dar pulo lá nas propostas. Se você se sentir confiante o suficiente, você pode ir lá criar uma issue e dizer, eu quero essa proposta. Aí você provavelmente não vai conseguir muita coisa. Mas você tem essa possibilidade. É o poder, né? Então, aqui está em Stage 3, são as features... Vamos explicar primeiro o processo? Ok? Existem 4 estágios quando você propõe uma feature para JavaScript, ok? Todas as propostas começam com o estágio 0, também chamado de Strawman, de homenzinho de pau, sei lá. Certo? Aquele homenzinho que você desenha assim. Ele é antes de um rascunho, o ponto é esse, ok? Cada estágio, enfim, e você vai graduando à medida que essa feature vai sendo mais discutida, se torna mais estável, ele vai graduando até chegar em estágio 3. Quando ele gradua do estágio 3, ele passa para o estágio 4, que é estar no ar, ok? Então, tecnicamente, então, ES7 é a mesma coisa que dizer as features que graduaram para o estágio 4 no ano 2018, ok? Então, agora quem é que está no estágio 3, que são as mais propensas a se graduar, mas não necessariamente irão. Então tem flat mapping e flatting. Isso aqui é muito bom. Isso aqui, essa feature já está implementada também em boa parte dos browsers, pelo menos para o Firefox. Eu não sei, faz Safari e Edge. Mas o que você tem basicamente é o seguinte: imagine que você tem uma rede de pessoas. Eu não sei. Eu tinha feito um exemplo assim. Aliás, eu posso pegar isso aqui. Ué?
Meu Deus. Ele tirou. PlayStation 3. Mas tinha, pronto. Eu sei que eu uso no Firefox. Olha só. Cadê a resistência do meu? Eu sei que tinha. Recentemente teve tipo, uma confusão com relação ao Flatmap, porque ele quebra, implementar Flatmap com esse nome quebra aplicativos que foram feitos com Multus e com uma biblioteca de UI que se chama Multus, e aí eles discutiram trocar o nome para Smush. Era uma brincadeira. Smush e Smush Map, que é Smush amassar. E aí as pessoas ficaram um pouco revoltadas assim, no final das contas. O que aconteceu é que o comitê ele tenta não implementar coisas que quebrem a web antiga. Eles sabem que já tinha essa biblioteca que usava esse nome e implementava esse nome, era com prototype, implementava essa API de uma outra forma. Então, se os browsers começassem a implementar essa nova API, iria quebrar aquelas aplicações antigas. Como a gente sabe que aquilo nunca vai ter suporte, eu já ia quebrar. Vai dobrar todos os elementos, ok? Você simplesmente faz isso. Agora, no caso de um Flatmap, você retorna outro array, e esse array vai ser diretamente inserido no resultado, certo? Então, nesse caso aqui, mas ele só transpila. Enfim. Eu vou implementar na mão o Flatmap, para vocês verem o resultado. O que quer dizer que implementar na mão? Eu vou escrever com recurso. Não faço. Certo? Então, você tem um array que tem todas as notas, no final das contas, porque você passou para a função Flatmap, uma função que retorna o array das notas. Então, você vai ter um array que contém todas as notas. Ok? E o flatten, especificamente, é um Flatmap em que você retorna a si mesmo. Então, se você tem um array de arrays, se você tem uma matriz, você planifica essa matriz quando você usa flatten. Ok? É uma feature legal, implementada em muitas libs, ok? Tipo, Lodash tem, eu não sei se é Flatmap ou qualquer tipo dele, mas enfim, Lodash, Underdash, RxJS, muito underscore, exatamente. E todas essas libs implementam Flatmap, é um meio comum de interagir com arrays. Aí, meu Deus, eu não tô lembrando. O exemplo tá igual. Bom, lembra de pad start, pad end? Você também tem Trim Start e Trim End, que você pode fazer Trim apenas no começo ou apenas no final de um array, ao invés de você fazer um Trim normal. Ok? Chegamos aqui. Agora a gente tem a possibilidade, já está no estágio 3, então talvez, quem sabe, em 2019 aconteça. A gente tem acesso agora a campos privados dentro de classes, que são campos que só são acessíveis dentro da própria classe. Eu não sei detalhes de implementação para saber se quem estende a classe tem acesso. Então, eu não vou dizer isso. Se é protected ou privado, para quem está familiar com isso. A sintaxe é basicamente colocar um jogo da velha na frente do nome. Repete comigo, cara. Repete, é ótimo. Uma hashtag. E, bom, tirando isso, também temos... Esse aqui é basicamente o código que está no meu app. Da curso. E olha o Flatmap aqui de novo.
Ele permite que você importe as coisas dinamicamente, certo? Você pode importar um outro script quando ele for necessário, de forma que você diminui o seu bundle, certo? Você divide ele. Isso já é comumente utilizado para quem usa Webpack em aplicações grandes, porque isso permite que você divida, tipo, por exemplo, se você tem N rotas, você divide em N arquivos JavaScript de forma que você só baixe o que você precisa na página que você acessou, ok? Então, isso é uma feature que já é implementada em TypeScript, em Webpack. Acho que Parcel não tem, Rollup tem. Próximo estágio. Decoradores. Decoradores. Se você usa Mobex com React, que aparentemente quase ninguém aqui, é basicamente essencial que você use decoradores. Porque a usabilidade fica, enfim, 200% melhor. Mas decoradores são basicamente wrappers da sua classe, da sua variável, do que você tem lá. No caso aqui, a gente tem uma classe chamada Store, e o que esse autobind faz? Esse autobind é uma função que recebe uma classe e retorna uma outra classe que aplica as alterações que ele acha necessário. Então, aqui, esse autobind class store é basicamente função autobind recebendo classe store, retornando uma nova classe store com tudo autobindado. E a mesma coisa aqui para o observável user null. Isso aqui é um exemplo de Mobex. O observável é um decorator do Mobex que vai transformar esse user em uma coisa observável. E aí, esse user, aí o que ele faz é capsular o user não observável. Bom, então, o que decoradores permitem é metaprogramação, certo? Você escreve um código que muda um método, muda um parâmetro ou muda uma classe e faz coisas arbitrárias. O pessoal de React High Components, né? O comportamento separado. Isso é um bom exemplo, porque, enfim, existem algumas libs, sei lá, Formic, que eu consigo lembrar agora, para React, que permitem que você use Rock, certo? High Order Component, como decorador. Então, React Navigation. React Navigation, eu não sou mais certo. Mas o que isso permite você, por exemplo, quando você define um objeto, se você estiver fazendo algo suficientemente low level, você pode definir coisas como se uma propriedade de um objeto é enumerável, se quando você faz um object keys value ou entries, ela vai aparecer, certo? E você pode modificar esses metadados sobre os parâmetros, por exemplo. Ou então, nesse caso aqui, que você dá automaticamente bind, ponto bind diz todas as funções, de forma que você não tenha aqueles erros chatos de diz undefined que a gente tem normalmente. Em React, quando a gente passa... Você sabe o que está em estágio 2? Eu não sei disso, mas essa feature serve, por exemplo, que a gente fez uma coisa aqui que a gente não fez em nenhum slide anterior, que é definir um campo aqui diretamente, certo? Você definir, tipo, diz.user, colocando o user dentro da classe, ok? Isso não é padrão JavaScript. Isso não funciona hoje em lugar algum. O que acontece é que essa feature do decorador, ela permite, por exemplo, que você use metaprogramação e que você aplique decoradores em campos. Mas para que você possa aplicar um decorador em um campo, você precisa primeiro poder declarar ele dentro de uma classe. E como isso não acontece hoje, essas features, essas propostas estão limitadas. E elas evoluem junto. Aí, enfim, elas também são um pouco mais difíceis de se mexer porque a massa é maior. Mas vocês podem usar isso aí com Babel e etc. E é isso aí. O TypeScript, não sei se você conhece TypeScript? O TypeScript apresenta... Vida, maravilha! Usem! O TypeScript costuma só implementar features que chegam no estágio 3. Quando chega no estágio 3, normalmente o TypeScript vai lá e implementa ela, mas no caso do decorador, mesmo sendo estágio 2, o TypeScript tem implementado. Aí, como a gente falou antes de campos de coisas públicas e privadas dentro da classe, agora tem esse também, só que é estático, certo? Com a palavra-chave static, que ao invés de você fazer diz, ponto, então, tipo, sei lá, ao invés de você pegar a propriedade da instância, você pega ela diretamente da classe, ok? Também não tem muita discussão sobre ela, não é um pouco simples. Troca uma expressão, agora eu gosto dessa. Essa é bem legal.
Eu gosto muito dessa, sério. Recentemente eu tive um problema com isso, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tentei dar troll desse jeito e eu fiquei funcionando. Você achava que funcionava? Eu achava que funcionava. Bom, o que acontece é, hoje em dia, troll você só pode ser executado como uma linha, ok? Então você não pode fazer constante igual troll ou qualquer outra coisa assim. Essa proposta propõe uma proposta que você possa dar troll dentro de expressões arbitrárias. Um bom exemplo, muito bom exemplo, que é o que eu gosto, é esse default paramilha dando troll. Ou seja, se o seu usuário não passar aquele parâmetro, ele vai ter um erro. Isso está muito claramente declarado aqui no campo das propriedades. Ou então aqui embaixo, se o encoding for inválido também, ele vai ter uma promessa dentro de um ternário, de uma forma mais declarativa, mais legível. Então, é pouca coisa, ok? Mas é o que a gente tem. E aqui a gente vai chegar agora nas que estão em estágio 1. Que são várias. Lembra que eu falei de observáveis? Eles são para iteradores assíncronos, o que... Eu não sei, na verdade. O que array é para iteradores. Ok? Então, eles são um número indefinido de valores que resolve em um momento no futuro. Não é como o array, que é um número indefinido de valores que está disponível desde já. Ok? Observáveis, se vocês conhecem RxJS, se vocês conhecem, talvez não lugar, vocês podem ser familiares com o conceito de se inscrever em um valor, etc. O observável do Mobex, por trás dos panos, é isso aqui também. E é isso. É uma forma de você tornar um valor observável de forma que coisas arbitrárias sejam inscrevíveis. Assim como você pode se inscrever no evento do botão, você poderia se inscrever na emissão de valor de uma WebSocket. Então, é um primitivo que é bastante que existe. RxJS da Netflix, ela já traz isso. Né? Da Netflix, não. Não, da Netflix. Ele é um padrão multilinguagem que foi implementado na Netflix. Ela não tem nada a ver com a Netflix. A Netflix usa. Complicado. Tem outros exemplos. Mas no caso a gente não vai falar muito sobre ele. Temporal. Vocês já tentaram? Vocês acham data legal? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Vocês conseguem fazer alguma coisa com data? Isso aqui propõe novos primitivos de data, certo? Ele tem um primitivo que é apenas de data, outro primitivo apenas de tempo e um primitivo de data time, ok? Além disso, você tem um instante no tempo e um instante no tempo em uma zona. Olha só, agora você pode ter valores sem opinar qual é a zona, o fuso horário dele, ok? Quer dizer, agora você pode não, né? Agora, quem sabe, você poderá. Talvez. Mas é isso, são esses primitivos de tempo aí, eu gosto bastante. A gente está tendo alguns problemas agora, né, como o nome disso aí mesmo, não? Fuso horário, time zone, e eu gostaria muito que pelo menos data poderia permitir que eu mudasse a time zone, seria bom o suficiente. O mês já começa a puder, não tem salvação. Bom. Pipeline. Você gosta. Pipeline é maravilhoso. Isso. Então, se vocês gostam de programação funcional, vocês vão gostar desse. Pipe é uma forma de encadear funções de uma forma legível, certo? O que acontece aqui é, você quer pegar um array, duplicar o que está sendo dito, capitalizar e depois colocar uma exclamação, certo? O que acontece é que, da forma como você escreve, você tem que escrever na ordem inversa, por causa da forma como funções são compostas, certo? Você precisa aplicar exclaim ao resultado de capitalize, ao resultado de double say ao valor original, ok? Vocês conseguiram ler aqui? Acho que não está muito bom. Deixa eu colocar no web. Certo? Então, é pouco legível isso aqui. As duas vem pra cá, a gente não vai executar mesmo. Fecha assim. Enfim, aí aqui você faz isso de uma forma mais legível, ele está na ordem que as coisas acontecem, certo? Você primeiro duplica, depois capitaliza, depois exclama. Mais uma vez, syntax sugar, mas é bem legal. Sugar daddy. Isso é um operador que tem muitos linguagens funcionais que não é uma dança. É que você acaba escrevendo Python para muita coisa.
uma fusão o RxJS tem Python, por exemplo, também. Tem JavaScript, mas isso aqui não é uma feature oficial da linguagem. E aí também é difícil para tipar, para a gente no JavaScript. Enfim. Temos também a aplicação parcial, mais uma vez, uma feature para quem gosta de programação funcional, que é você permitir, de uma forma concisa, definir de antemão o valor que alguns parâmetros da função vão tomar, certo? Então, nesse caso aqui, você vai somar 7 com qualquer que seja o valor que você receba. Pronto, é uma marca, muito bem. Você vai somar 7 com qualquer que seja a pontuação desse player nesse exato momento. E depois você vai limitar isso de 0 a 100. Ok? A interrogação substitui o valor que vai ser recebido por essa função. Vocês conseguem entender o que isso significa? Não, é na ordem da Python, sabe? Ele vai receber o resultado da soma. Então, isso aí é legível, conciso, eu também acho maravilhoso, mesma coisa. Isso também, por que isso é bom também? Isso é bom para React. Se vocês estão ligados às duas práticas de React, quando você precisa fazer esse tipo de coisa de aplicação parcial dentro de React, você precisa criar uma função. Normalmente você faz isso dentro do render. Isso faz com que cada vez que você renderize, uma nova função seja criada. Por isso, quando o React fizer comparação para ver se ele precisa renderizar, vai ser uma nova instância da função. Então, igual vai dar falso e ele vai renderizar desnecessariamente. Com isso aqui, você pode ter a função pré-aplicada pronta lá em cima. Ok? Então, ajuda em boas práticas também o React, é relevante para. Aí, tem um bocado. Vocês, alguma vez na vida, já foram tentar, sei lá, botar um valor padrão para uma variável que era numérica? E aí vocês fizeram um número ou alguma coisa? Não. Ele tem, você pode marcar algo como opcional, mas ele não tem essa limitação. Por exemplo, se você tem um objeto aqui... Olha só. Enfim, mas o ponto se você der número ou digamos que o valor padrão disso seja nulo, ok? Você vai, caso o número seja 0, você vai receber nulo. Não era o que você queria, o comportamento que você queria se isso for nulo ou indefinido, insira o valor padrão, que é exatamente o que o NullIsCoalescing faz. Ele é um ou, mas só que ele só vai para a segunda expressão se o primeiro valor for nulo ou indefinido. Certo? Então você perde essa confusão com os casos que são com os valores false, que são basicamente a rivalidade vazia, 0 e falso. Se você quiser acessar C aqui, no caso, e você quiser fazer isso com segurança, você teria que fazer isso aqui. E aí, no caso, essa sintaxe permite que você verifique... Isso é outra parte. Você verifique... Isso é optional chain. Dessa forma. Certo? Aqui, se A foi definido, ele retorna o valor de A antes. Okay? Também é muito legal. Eu roubei de quem? Você tá... Olha, eu posso mudar minha opinião sobre o TopScript. Tem várias boas features. Vem pra cá. Isso é uma coisa que tem várias linguagens. A gente precisa achar. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode favorecer mais práticas. Às vezes você quer... Às vezes, quando não é opcional, você quer que, se não existe, que falhe. Que dê erro. Então, pode favorecer erros sutis. Tem que ser bem utilizado. Do expression, isso é relevante também para o React. Você quer falar? Do expression é uma expressão que pode ser inserida em qualquer lugar e que pense nisso como uma função imediatamente chamada. Ok? Você vai fazer parênteses function, parênteses, de forma que você chame ele imediatamente. O que isso aqui faz é executar essa função e retornar o valor. O último valor de uma branch é o valor que será retornado, você não pode colocar return. E isso é relevante para que isso é uma boa coisa de fazer. Isso é uma coisa relevante, por exemplo, para React, onde a gente precisa, é forçado a usar ternário quando a gente quer usar condições, porque você não pode usar if dentro de JSX. Nesse caso aqui você poderia. Outra coisa que você pode evitar também é criar variáveis temporárias, porque você pode pegar uma variável que depende de outras coisas que tem antes, você faz um do, e aquelas variáveis não existem fora dentro desse do. Fora de dentro desse do. Então, é isso. É feature. Legalzinho. Não, isso aqui é muito legal, principalmente para o React. Eu acho legal.
Slice. Quem é Python? Meu Deus, Slice. Isso é muito legal. Bom, é isso. É uma anotação para você pegar subarrays ou mudar a ordem de array, enfim, de forma concisa, nova mais uma vez, syntax sugar mais uma vez. O que isso aqui faz é, por exemplo, daqui você vai pegar do terceiro ao quinto elemento, o quinto elemento excluso, aqui você vai pegar todos os elementos a partir do segundo, aqui você vai pegar todos os elementos de 2 em 2 a partir do primeiro, aqui todos os elementos de 2 em 2 a partir do segundo, e aqui você vai inverter o array. Isso é bem legal. E agora a gente vai para o estágio 0, porque está bem mais longe. E quem tem programação funcional aí? Cadê Reason? Cadê CoffeeScript? Pattern Matching é muito bom. Elixir. Bom, é simplesmente um switch em que ao invés de você colocar um valor pronto que você espera que ele seja igual, você diz qual é a estrutura que você espera que ele tenha. Então, nesse caso aqui, a gente está dizendo que ele precisa ter a propriedade loading, ou a propriedade erro, ou a propriedade data. E também, nesse caso aqui, a gente coloca um guard, que é o nome dessa ficha dentro do pattern matching, né? Dentro das linguagens que usam pattern matching, é que se loading for true, você coloca isso. Se não, significa que ele não está carregando, portanto, você não pode mostrar o componente de loading, certo? Então, você diz a estrutura e diz condições. Um switch. É um switch muito mais poderoso. E aí a gente, olha só, vocês vão poder voltar a usar um switch. Ninguém usa switch. Eu que usa. Eu nunca vi ninguém usar switch. E falou de Elixir e Elixir, o operador igual é o operador de match, é uma coisa que é bastante difícil. Eu acho que é isso. E foi obrigado. Bom, é bastante para processar. A gente deu bastante mais tempo para esses 6, porque é o que está disponível aí para todo mundo, então a gente já pode usar hoje, que é também o mais usado. Mas tem muita coisa aí, o slide está no ar, slides.com/phfmag/ess6 Plus. Sim. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, é só falar. PHFMag de Google. É isso aí, eu não tenho mais nada para falar. Bom, esse foi mais um do nosso evento. Então, vocês fiquem ligados na nossa página no Facebook, SSA, no Twitter, e a gente tem também um grupo no Slack. Sempre quando tiver um evento novo, a gente vai estar divulgando esse meio de comunicação. A gente vai colocar lá no Facebook o canal para o pessoal que quiser entrar. E o material possível não está no GitHub também. Uma promessa.